Olá, gente! Tudo bem com vocês, meus bilíngues queridos que me seguem aqui no nosso canal? Bom, meu nome é Sâmia, para quem não sabe, e eu sou a professora do Você Bilíngue, a sua escola de inglês online. E eu estou aqui para mais uma mini aula que acontece todas as quartas-feiras, tá? Se você ainda não assistiu às outras aulas de antes, né? De antes dessa, por favor, vá na nossa playlist, que eu vou colocar aqui no card, tá? Nossa playlist de mini aulas, você vai achar todas as aulas e tem outras playlists também bem interessantes para você ver. Dá uma exploradinha no nosso canal, tá? E se você ainda não é inscrito, se inscreve e eu já vou pedindo para vocês deixarem o like, que ajuda a gente bastante, tá? Olha só, deixa eu falar uma coisa com vocês. Hoje, a mini aula, ela tá uma mini aula especial, digamos assim. Bom, eu vou falar de pontuação, tá? Eu sei que é um assunto que quase ninguém fala, mas eu resolvi falar porque nem todo mundo manja de pontuação, tá? Eu mesma vou dizer que eu não sou 100% em pontuação, mas eu sei as regras básicas, então eu não vou fazer feio na hora de usar a pontuação. Então, eu trouxe aqui o assunto punctuation, tá? Como vocês podem ver aqui, punctuation, pontuação, e eu trouxe as pontuações que nós usamos mais, tá? As mais comuns. Então, por exemplo, né, o ponto final e a vírgula são os que a gente usa mais. E por que nós usamos a pontuação, né? Elas são usadas, gente, para dar sentido às frases. Olha só, deixa eu falar uma coisa para vocês. A fala, ela aconteceu de uma forma bem antes da palavra escrita, né? Então, a escrita surgiu bem depois da fala para tentar trazer um outro tipo de comunicação, uma outra forma de comunicação, tá certo? Então, a gente tenta reproduzir na escrita o que a gente fala falado. Então, a gente tenta falar na escrita o que a gente fala falado. Então, a entonação, as pausas que a vírgula dá, né, são muito importantes para dar sentido às frases, não é mesmo? Então, vamos aqui falar dessas duas primeiras pontuações que são muito usadas e são muito importantes para parte escrita, né? Então, nós temos a vírgula, que em inglês se chama comma, tá? Comma. E o ponto final, que em inglês se chama period ou full stop, tá? E, bom, de antemão, eu vou aqui dizer para vocês que o period ou full stop, ou seja, o ponto final, a gente usa no final de uma frase afirmativa. Pronto, é isso. Não tem segredo. No final de uma frase afirmativa ou uma frase negativa, também não tem diferença, tá? I had my breakfast at 7 a.m. Ponto final. Period. Tá? I don't like sugar in my coffee. Ponto. Period. Acabou a frase. I don't like sugar in my coffee. Pronto. Ponto final. Tá? Então, o ponto final, ele serve para dizer que a frase acabou. Acabou. Acabou ali. Tá? A frase acabou ali. Se eu quiser falar mais alguma coisa, continua em outra frase. Né? Então, eu vou me ater bem mais ao uso da vírgula nos próximos slides, mas prestem atenção que o full stop, tá? O period vai estar no final das frases, certo? Prestem atenção a isso. Então, vamos ver
que nós temos? Bom, olha só como a vírgula é importante e como ela pode mudar o sentido das frases. Presta atenção aqui nessa frase número 1 aqui, tá? Pedro, o gerente do banco ligou, tá? Então vamos dizer que o Pedro está entrando pela porta agora e eu digo assim, Pedro, o gerente do banco ligou, cara, e tu nem tava, então eu disse que eu ia dar o recado, tá? Você liga para ele agora quando você chegar, depois já que você chegou, digamos assim, tá? A segunda frase. Olha a segunda frase. Pedro, o gerente do banco ligou. Pedro, o gerente do banco ligou, tá? Então, Pedro, vírgula, o gerente do banco, vírgula, ligou. O que é que tá acontecendo aqui? Pedro não é mais a pessoa com quem eu tô falando, não. Pedro aqui virou o gerente do banco. E eu tô falando aqui pro Joãozinho, que o gerente do banco, que se chama Pedro, ligou. Olha como a vírgula mudou o sentido nessas duas frases, tá? Então, a vírgula não é uma pausa para respirar, não, tá? A vírgula é para dar sentido às frases e ela muda o sentido das frases, tá? Por causa da vírgula, você pode se tornar canibal. Presta atenção nessas frases aqui, olha só. É hora de comer, gente. Ou então, olha a segunda frase. É hora de comer, gente. É hora de comer, gente. Tá na hora de comer, gente. Olha só, ficando tarde, tá na hora de comer, gente. Então, depois que eu boto a vírgula, depois de comer, aí eu já não vou mais comer gente. Eu vou comer gente. Comer gente. Ô, gente, tá na hora de comer. Eu poderia até trazer esse gente pro começo da frase, tá? Gente, vírgula, tá na hora de comer. Olha só, tá vendo? A vírgula é maravilhosa, ajuda muito a gente. Então, o uso da vírgula, coma, é muito parecido com o português. Então, as regras do inglês e do português são muito parecidas, tá? Então, a gente usa a vírgula para o quê? Para separar itens. Então, I need to buy apples, bananas, rice, pasta, milk and eggs. Milk and eggs. And eggs. And eggs. Milk and eggs. Tá? A gente fala bem, para ser bem natural, a gente fala como se fosse uma palavra só. Olha só. I need to buy apples, vírgula, bananas, vírgula, rice, vírgula, pasta, vírgula, milk. Aí pronto, como tem só mais um item, a gente não separa mais por vírgula, a gente separa com a palavra and, que significa e. Então eu preciso comprar maçãs, bananas, arroz, macarrão, que em inglês macarrão é pasta, tá? Leite e ovos. Ponto final. Já pensou se eu escrevesse essa frase toda sem as vírgulas e sem o ponto final? Que confuso seria para quem está lendo? Pensa só nisso, tá? Então, a vírgula ela ajuda muito, gente, a organizar a sua frase e para a pessoa que está lendo entender o que você está dizendo, tá? A escrita é uma representação da sua fala. Você fala assim, dessa forma louca, sem dar as pausas, sem fazer entonação? Não, você não fala assim. Então, a escrita tem que ser assim também, organizada. Olha só, a gente vai separar não só itens de comida, a gente vai separar também
adjetivos. Olha só, eu vou falar aqui que o John is an intelligent, loyal and hardworking employee. Então, eu disse aqui que o John é 3 coisas: intelligent, loyal and hardworking. Então, eu vou separar, como são 3, eu vou separar, eu separo com vírgula, que é a primeira, entre a primeira e a segunda adjetivo, e a segunda eu separo com e, and. Né? John é um inteligente, leal e trabalhador empregado. Isso é, em inglês, os adjetivos vêm antes do substantivo, né, gente? Vocês lembram dessa regra? Pois é, então no português ficaria mais assim: John é um empregado inteligente, leal e trabalhador. Né? Então, no português a gente traduz diferente, mas o uso da vírgula seria igual. Inteligente, vírgula, leal e trabalhador. Ponto final. E só para lembrar vocês, tá, gente? Sempre começo de frase vai começar com letra maiúscula. Olha só. I need. Se bem que I, o pronome I, que significa eu em inglês, sempre é maiúsculo. Sempre. Quando o I significa eu e está sozinho, tá? Então, I, sempre maiúsculo de qualquer maneira, mas, ó, o uso da vírgula é muito parecido com o português. Então, eu começo sempre frase com letra maiúscula, tá? Então, vamos lá voltar. Let's go home. I'm hungry, thirsty and tired. Tá? Outro exemplo com a vírgula. Eu também estou separando aqueles adjetivos que estão falando o que é que eu estou sentindo. Então, vamos para casa. Eu estou com fome, com sede e cansada. Tá? Essa é a tradução dessa frasezinha, tá bom? Então, hungry, vírgula, thirsty and tired. Tá? Então, a gente sempre, o último item, o último adjetivo, o último dessa listinha de coisas que a gente separa com vírgula, sempre a gente vai separar com and, e, tá? E não se esqueçam do pontinho final. Bom, separar uma série de frases curtas que formam uma frase maior, por exemplo, uma série de acontecimentos, por exemplo, olha só. Marcus completed his homework, packed his bag, polished his shoes and went to sleep. Olha a mesma coisinha, né? Aqui não são adjetivos, mas são uma sequência de eventos com vários verbinhos, né? Então são várias frasezinhas para formar uma frase grande, né? Nós temos a presença de vários verbos, então Marcus completed his homework, vírgula, packed his bag, vírgula, polished his shoes and went to sleep. Então, Marcus fez o seu trabalho de casa, o seu dever de casa, arrumou a sua bolsa, polished, engraxou os seus sapatos ou limpou os seus sapatos e foi dormir. Went to sleep. Tá certo? Então, é isso. A gente já pensou em escrever essa frase sem vírgula? Não seria correto e seria desorganizado, tá? Para as regras do inglês e do português, isso seria altamente desorganizado. Não seria nada legal. Tá? Então vamos passar para frente e ver o que nós temos aqui. Para separar uma pequena frase explicativa que, se removida da frase, essa mesma frase não muda. Olha só, deixa eu falar. Bom, gente, então, seguinte.
Preste atenção nessa frase aqui. David, the most intelligent boy in class, has been absent for the last 3 days. Então, vocês estão vendo aí duas comas, né, duas vírgulas, separando essa pequena frasezinha, the most intelligent boy in class. Se eu remover essa frasezinha, certo? Se eu remover essa frase e disser só, David has been absent for the last 3 days. David tem estado ausente pelos últimos 3 dias. Faz sentido do mesmo jeito. Então, o que eu fiz aqui foi acrescentar uma frasezinha a mais para dar mais um detalhe, para dar mais uma particularidade ao David, né? David, the most intelligent boy in class, has been absent for the last 3 days. Então, David, o garoto mais inteligente da classe, tem estado ausente pelos últimos 3 dias, né? Então, assim, a única coisa que eu quis dizer com isso é que eu quis dar um a mais, dar uma característica a mais, e se eu tirar essa característica a mais, que está separada por vírgula, e ela deve ser separada por vírgula por conta disso, a frase não perde o seu sentido, tá? Espero que tenha ficado claro, né, o que eu quis dizer. Acredito que sim, tá? Bom, agora a gente vai sair da vírgula e a gente vai entrar em outras pontuações que também usamos muito, são muito importantes, né? Nós temos o question mark, que é o ponto de interrogação, e o exclamation mark, que é o ponto de exclamação, né? Então, o ponto de interrogação é bem óbvio, ele vai no final de uma pergunta, tá? Do you speak English? Do you like milk? Do you like coffee? Do you like playing sports? Tá? Então, ela vai no final de uma pergunta, não tem erro, e o ponto de exclamação vai para quando nós queremos falar de uma forma mais enfática, de uma forma mais forte numa frase, tá? Vamos ver aqui um exemplo para a gente ter mais assim, né? Para a gente visualizar mais. Então, what a surprise! I didn't know you were coming. Tá? Então, que surpresa! Eu não sabia que você vinha. Que você estava vindo, né? Então, what a surprise! Então, olha a diferença se eu falar assim, what a surprise! I didn't know you were coming. Então, what a surprise! I didn't know you were coming. Tá? Então, o ponto de exclamação, e como eu falei antes para vocês, que a escrita ela é uma representação da fala. Então, se na fala eu falo, what a surprise! Tá? Então, na escrita eu vou representar isso com um ponto de exclamação. É que nem a frase, por exemplo, pare. Pare. Ou então, pare! Qual dessas vai ter o ponto de exclamação? A segunda, né? Que eu falei, pare! Não é verdade? Olha como muda, né? Do you know how to speak Italian? Bom, tá aqui o ponto de interrogação, né? Que é a pergunta. Sempre vai ser a pergunta, não tem jeito, né? Inverted commas or quotation mark, tá? Então, os pontinhos, esses... como é que fala em português esse, gente? Ai, esqueci. Depois eu vou ver, tá? Coloco aqui embaixo. Bom, inverted commas, esses dois negocinhos assim, tá? Então, quando você diz, por exemplo, Bruce Lee said, vírgula, mistakes are always forgivable if one has the courage to admit them, tá?
Então, Bruce Lee falou. Aí agora é a fala do Bruce Lee, não é mais minha. Então, quando a fala não é minha, eu vou usar o quotation mark, tá? Então, erros são sempre perdoáveis se a pessoa tiver coragem de admiti-los, tá? Esse é o significado dessa frase. Aqui, gente, eu só queria... Olha para o finalzinho da frase aqui, tá? Olha para o finalzinho da frase que tem them, aí tem o ponto final e tem o quotation mark. Esse é o finalzinho que a gente usa do quotation mark pela regra americana, pela regra dos Estados Unidos. Primeiro é o pontinho e depois é o quotation mark, tá? Aqui, no próximo, eu tenho a mesma frase, mas o final dela é de acordo com a regra do Reino Unido. E primeiro a gente coloca o quotation mark e depois coloca o pontinho. Tá? Então, são essas as duas diferenças entre a regra americana e a regra do Reino Unido. Tá? Bom, aqui nós temos o colon, que são os dois pontinhos, tá? Que a gente também pode usar bastante. Ela serve para você fazer, por exemplo, uma lista, né? That's what's in my shopping list. 2 pontos. Milk, eggs, chocolate, apples, vegetables and fish. Tá? Então, eu estou fazendo uma listinha e para listar os itens da minha lista, eu vou colocar os 2 pontos ali. Então, isso é o que está na minha lista de shopping, né? Do meu mercantil, né? Do meu supermercado. 2 pontos. Leite, ovos, chocolate, maçãs, vegetais e peixe. Tá certo? Para destacar algo relacionado à frase principal. Por exemplo, vamos dizer que eu estou fazendo um título e eu preciso fazer um subtítulo. Então, olha só. Life on Earth. 2 pontos. Colon. The relation of mankind with nature. Tá? Vida na Terra. A relação da humanidade com a natureza. Tá certo? Então, eu fiz um título e fiz um subtítulo. Então, eu posso separá-los por 2 pontos. Certo? Direct speech, quase o mesmo princípio do quotation mark. Você é a representação da fala de alguém que não é você, tá? Então, then he said, tá? 2 pontinhos. Then he said, 2 pontinhos. Aí nós temos o quotation mark, que a fala não é sua, é de alguém, é de outra pessoa. I really cannot help you in any way. Tá? Então ele falou, 2 pontos. Eu realmente não posso te ajudar de nenhuma forma. Tá? Final. Acabou. Então, a gente fecha o quotation mark, ponto final. Tá? Então ele falou, 2 pontos. Eu não posso ajudá-lo de nenhuma forma. Tá? Então, a gente vai usar os 2 pontinhos aí nesse tipo de situação. Quando eu quero falar, e aí ele falou, 2 pontinhos, blá, 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 blá. E aí ela falou, 2 pontinhos, blá, blá, blá. A Joana falou, 2 pontinhos, blá, 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 blá. Tá? Eu posso também usar a vírgula depois disso também. Then he said, vírgula. Then she said, vírgula. A Joana falou, vírgula. Também pode, no inglês também pode. Você pode usar tanto a vírgula como os 2 pontos antes de iniciar a fala de alguém. Tá certo? Espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham gostado, tá? Se gostou, dá o like, deixa o like aqui, tá? Tô pedindo de novo, porque ajuda muito a gente, tá? Vocês não têm ideia. Ajuda
salva esse vídeo na sua playlist pessoal de estudos de inglês para você revisar sempre que você precisar, tá? No site vai ter exercícios para vocês treinarem as pontuações, tá certo? Eu vou deixar uns exercícios lá para vocês treinarem. E o link está na descrição. E outra coisa que eu queria dizer, e compartilha, vai que tem outras pessoas que também precisam saber dessas regrinhas. Compartilhe esse vídeo com outras pessoas e se inscreve no nosso canal se ainda não for inscrito e convida mais pessoas a se inscreverem, tá? Um grande abraço e até a próxima quarta-feira. Tchau!